Então, o que que é o Fibro 100, né? O que é essa essa metodologia aí que eu estou implementando? Essa ideia não é minha. Essa ideia já tem, isso já é americano, já eles viram isso, que quando você trabalha em grupo, você tem uma chance de recuperar muito maior do que isolado. E você tem que entender da sua doença, você tem que conversar da sua doença, você tem que entender muito mais do que o simples fato de você saber que tem fibromialgia, e você fala, vou tomar um remédio e vou ser feliz, né? Bem mais complexo que isso aí. Então, eu só quero mostrar para vocês aqui Peraí só um minutinho aqui. Ó, quero compartilhar a tela aqui. E nós vamos compartilhar uma janela, que é essa janela aqui. Ó. Então, essa janela aqui é o que a gente tem no Fibro 100. Esse aqui é que está no meu computador. Então, a gente tem aqui o módulo 1, que a gente fala da apresentação, o que é uma eliminar duas ideias, como é que você trabalha, por que mente e corpo trabalham juntos, e vem explicando aqui como é que faz o programa. Então, são vídeos que você faz aí e vai aprendendo em parte. Tem essa parte aqui que é por que você ficou doente, como que aparece a fibromialgia, para você entender um pouquinho mais disso aí, né? Da doença. Como que evolui a fibromialgia. Então, aí vem falando tanto das consequências do não tratamento da fibromialgia e a vantagem da gente tratar, de saber que a fibromialgia é reversível. No módulo 4, né, esse aqui é muito importante, são vários vídeos aqui, ó, como que o mente e corpo não se dividem, né? A gente vem falando do núcleo de defesa, núcleo do relaxamento. Então, a ideia é que vocês entendam um pouquinho do cérebro. Tem que entender um pouquinho para poder falarmos a mesma ideia. Quando Freud falou lá atrás, id, ego, superego, ele estava falando dos 3 núcleos responsáveis, 2 pelas emoções, né? Aí o id e o ego, que para nós médicos, vamos chamar de anatomistas aí, né? O núcleo se chama amígdala cerebral, é um núcleo responsável por manter a gente em defesa, pronto para a briga. Então, os pontos de dor são grandes grupos musculares que ficam contraídos. E eu tenho o núcleo o Freud chamou de id, ego, né? Na verdade é o ego lá, id, ego, superego, é o ego. Que é o núcleo do locus ceruleus. O nome médico é locus ceruleus. Vocês não precisam saber disso. Não. Eu dei o nome de labrador para o núcleo do locus ceruleus, que é o ego, né, do Freud, e núcleo do pitbull. Para que isso? Porque quando eu falo pitbull, você já vê aquele cachorro bravo, aquele cachorro que protege a casa, né, um cachorro protetivo, vamos falar, que é o jeito que é o núcleo lá, a amígdala cerebral. E o grande problema da fibromialgia é ter um hormônio do medo em quantidade superior ao normal pelo polimorfismo genético. Então, nós somos lá atrás. Então, eu tenho um defeito no gene que leva à formação de uma quantidade de hormônio do medo, o nome é dopamina, né? O nome desse hormônio do medo. E vocês, com esse hormônio do medo, interpretando os fatos corriqueiros como ameaçadores da sua vida, esse hormônio do medo, ele cria conexões nesse núcleo do pitbull. E esse núcleo do pitbull fortalecido, ele aumenta, ele faz a gente chama de feedback, né? Ele mantém o seu corpo sempre tenso. Então, eu tenho redes neurais fortalecidas no pitbull. Por outro lado, eu já tenho redes neurais fracas. Redes neurais, para quem não entende, é o crescimento de um neurônio
com outro. Ele sai daqui, vem para cá, daqui ele vem para cá, daqui ele vem para cá. Então, ele forma uma rede mesmo. E o nome disso é rede neural. Freud falou disso lá atrás. E ele foi criticado como charlatão, não se sabia disso, patati patatá. E aí veio um neurocientista em 1978, 80 mais ou menos, chamado Eric Kandel, que provou que o Freud tinha razão, por incrível que pareça. E esse neurocientista ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. Tamanha a importância dele, de mostrar que, com os nossos pensamentos, nós promovemos crescimento dos neurônios. Só que você cresce ele para o bem ou para o mal. É o que a gente costuma falar, né? A gente tem 2 cachorrinhos dentro do cérebro. Qual que cresce mais? Aquele que você alimentar mais. Se você alimenta o núcleo do pitbull, não se iluda, você vai ter fibromialgia, você vai ter cansaço, você não vai dormir direito, você vai ter aí... sempre vai ter problemas. Se você consegue desfazer redes neurais do pitbull e fortalecer a do labrador, você mantém o equilíbrio. E a hora que você equilibra esses hormônios, né, ou esses núcleos, aí você aumenta a produção de serotonina. E aí você diminui a fome. Então, a resposta lá da Andréia, né, que perguntou lá atrás, desculpa que ela estou tentando achar aqui, como que controla a fome, né, ou a saciedade? É desse jeito. É você ir lá na raiz do problema. Mas não é só isso. Junto disso, eu tenho um outro núcleo que o Freud, quando fez lá essa dicotomia, ou seja, ele separou a medicina, porque ele entendia que a psique é mente. Então, a mente era separada do corpo. E psique, né, quer dizer, mente em latim é psique. Por isso que virou psicologia, psiquiatria, dinâmica, todas essas técnicas aí para trabalhar o subconsciente. Mas nós temos um núcleo que é chamado ambiental, e esse núcleo ambiental foi o nome que eu dei, né? Na verdade, são vários núcleos aí que mantêm o nosso corpo em equilíbrio. Então, eu tenho desde o SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, desde o hipotálamo, desde o hipocampo, que são áreas cerebrais que têm vários núcleos pequenos que eles controlam a temperatura, controlam a pressão arterial, controlam a diurese, para manter a vida. Independente de se você quer ou não quer, não me interessa. Primeiro a vida. Depois você pensa se você quer ser feliz ou não. Então, esse núcleo, ele se sobrepõe aos outros. E o que ativa esse núcleo? Subnutrição, por incrível que pareça. Todas as minhas pacientes têm que suplementar. Todas. Parece brincadeira. E não vou longe, não. Eu também me incluo, porque eu não tenho filtro, né? Mas eu me incluo em suplementação. Essa ideia que a gente pega tudo dos alimentos, acabou. Não é mais assim. Porque antes a gente tinha vários agricultores que plantavam ali chuchu, pimenta, tomate. Pá. Hoje não. Hoje quem planta tomate só planta tomate. Então a monocultura proporciona alimentos de baixa qualidade nutricional. Não é calórico, não. Caloria eles têm. Mas nutricional não tem. Então, o fibromialgico, ele geralmente, eu não vou dizer 100%, porque de vez em quando eu pego uma ou outra que não precisa suplementar, mas ele é subnutrido. E a subnutrição quebra a serotonina. Então, isso aí é um dos fatores. Então, tem que dosar. A medicina é baseada em números. Chumbo, ferro, hemoglobina, quantidade de ferro que tem no corpo. Mulher perde muito ferro na menstruação. Então, é um dos gargalos metabólicos. Eu posso fazer terapia holística mais fenomenal do mundo, mas se tiver te faltando ferro, você não transporta oxigênio, sua célula não funciona, você não gera calor. Não tem. Tem que saber dosar, ver os parâmetros
eu gosto muito de dar compartilhar esse slide aqui só para vocês verem o que eu estou falando, né? Então, vou abrir aqui, ó. Então, vou compartilhar uma tela aqui, bem rapidinho aqui, ó. Vou compartilhar a tela. Opa, vamos abrir a tela aqui. Nós vamos abrir essa tela aqui, ó, do Google. Então, para quem tem curiosidade, para falar assim, nossa, esse doutor está falando bobagem, não tá. Vem nisso aqui, ó, PubMed. Entra no PubMed e você vai achar essa biblioteca. E aí você digita lá, fibromialgia, opa, esse que é Y em inglês, uma biblioteca americana que é aberta. E aí você começa a pesquisar tudo. Então eu vou colocar aqui o ferro, iron. Aí você põe lá. Olha, 22 resultados mostrando a deficiência nutricional, então intervenção nutricional no tratamento da síndrome fibromialgica. E aí ele vai falando, tudo aqui tem ferro, ó. Estudador, né, com nível sérico, né, marcadores do ferro em não anêmicos, né, pacientes com fibromialgia, classificados como não anêmicos. Mas para a fibromialgia, a gente classifica pacientes não anêmicos com hemoglobina abaixo de 13,5. Então, a hemoglobina da mulher tem que ser acima de 13,5. Se está abaixo, é anêmica. Tem que procurar a causa. Ou é deficiência de ferro, ou é deficiência de micronutrientes. Então, vou só ensinar aqui para vocês, quem quiser, tiver curiosidade, né, tiver tempo. Você digita lá, fibromialgia aí, ó, o tanto de coisa. Ó, fibromialgia, exercício, psicoterapia, nutrição. Pô, beleza. Então, aí você dá uma estudada, aí você vai lá, fibromialgia B. Ó, fibromialgia e cérebro. Balneoterapia, não sei o que é isso aqui, não. Sangue na fibromialgia, biomarcadores, balanço e tal. E aí você vai abrindo função cognitiva. O que é isso? Então, meta-análise da performance da síndrome, mas que tudo eu já li. Quem não sabe muito inglês, é só apertar no botãozinho aqui direito do mouse e traduz para o português. Ó. Traduziu, aí você lê mais ou menos o que você quer. 37 estudos, aí ele vai olhando. A fibromialgia foi significativa e negativamente associada ao desempenho em todos os domínios da função cognitiva. Todos os domínios, quer dizer, tudo. Entendimento, memória, discernimento das coisas. E ó, o maior tamanho do feito foi encontrado para o controle inibitório. Aqui tem que ler o trabalho inteiro, né? Estou lendo só rapidinho aqui. Então, esses achados suportam a hipótese de que o impacto cognitivo autorrelatado da fibromialgia também é encontrado em medidas neuropsicológicas objetivas. Aí ele vai falando aqui tudo disso aqui. Então, o que isso é importante? Você saber que a fibromialgia, ela afeta o cérebro, ela leva uma degeneração cerebral, não é a fibro, é o mecanismo que leva à fibromialgia. Então, o mesmo mecanismo bioquímico que eu formo a fibromialgia, eu também formo uma degeneração. Começa com os hormônios cerebrais, depois leva a alterações degenerativas cerebrais. Aí você me pergunta, então fibromialgia leva a uma alteração degenerativa cerebral? Não, eu não falei isso. Estou falando que o mesmo mecanismo que leva a um é o mesmo que leva a outro. Então, vamos olhar lá no PubMed de novo. Como é que a gente brinca, né? Mata a cobra, mostra o pau e dá o nome da espécie. Então, aqui a gente volta, fibromialgia, e vamos ver fibromialgia e Parkinson. Por que Parkinson, doutor Adalto? Parkinson. Então, a gente achou 88 trabalhos relacionando fibromialgia e Parkinson. Por que Parkinson? Porque Parkinson há uma degeneração dos núcleos que produzem dopamina. Ou seja, são núcleos relacionados com a fibromialgia. Altamente relacionado. Dopamina está relacionado com a fibromialgia. Porque o polimorfismo genético estimula núcleos, estimula dopamina, e você leva uma degeneração desses núcleos aí. Então, você começa a correlacionar pacientes com fibromialgia lá atrás, 10 anos, 15 anos,
de repente aparece um Parkinson. Você fala, nossa, será que estava relacionado? Aí eles começam a estudar. Para quem não entende muito, a medicina, ela é observacional. Eu observo, vejo, falo, opa, nesse mato tem coelho. É a história. Pegou um paciente com Parkinson, mas já tinha fibromialgia. Quantos Parkinsons já tinham fibromialgia? Opa, alguma coisa tem relacionada. Então, vou só dar um exemplo. Eles viram que na UTI, pacientes com Covid, né, idoso com Covid, os carecas morriam todos. Os que não eram carecas, morriam alguns, mas menos que os carecas. Tem alguma coisa ali. Pô, qual mecanismo? Aí eles foram estudar e viram que o hormônio, o receptor do hormônio, que é chamado 5-HT, 5-DHT, dihidrotestosterona, que está nos carecas, que é um polimorfismo, que leva à perda de cabelo, por isso que é uma enzima lá que faz a perda de cabelo, está relacionado com esse hormônio, né, o DHT, que é a dihidrotestosterona, o receptor facilitava a entrada do Covid. Olha que coisa. Eles começaram a usar um hormônio para bloquear esse receptor, um bloqueador de hormônio. Por isso que saiu na Rede Globo falando, nossa, não sei que hospital usou remédio para câncer de próstata para tratar Covid. Perfeito, é uma linha de pesquisa. Caramba, o receptor entra, facilita a entrada do Covid. Ótimo, se eu bloquear o receptor, pode ser que eu tenha uma chance maior aí de sobrevida. Por isso que medicina é observacional. Você observa, estuda, olha, testa, faz isso, faz linha de pesquisa e tal. Então, esse trabalho meu, esse da fibromialgia, é isso. Eu fui estudando, fui agregando, fui fazendo daquele jeito que eu falei lá no começo. Então, pô, nutrição, como é que é isso? Qual carência, qual hemoglobina? Nossa, será que hemoglobina? Tá, então você vem lá e vamos no PubMed de novo. Vamos lá, pá, PubMed, olha aqui. Parar, vamos lá, fibromialgia e hemoglobina. Hemoglobina. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, 32 trabalhos relacionados já. Ó, resistência insulínica como causa da fibromialgia. Poxa, resistência insulínica? Pré-diabetes? Aí eles começam a estudar, porque o paciente é acima do peso, tem resistência insulínica, eles já começam a pesquisar. E aí vai pesquisando, ó, fibromialgia no diabetes. Aí você abre a cabeça, fala, opa, pode ser por aqui, pode ser por ali. Então você tem que fazer uma linha de raciocínio e começar a trabalhar. Então o trabalho o meu lá, o Fibro 100, é isso aí. Mas não é curso. Tá? Então vou só voltar lá na nossa janelinha, aqui, ó. Parar. Então, olha que a gente entra aqui para entender o que é isso aqui, o que é o núcleo do prazer, o labrador, núcleo do juízo crítico, segredos do cérebro. Que segredos são esses? Por que isso é importante? Aí vem lá, como reverter a fibromialgia? Como é que aquela voz que fala para a gente, fala assim, não vai dar certo. Isso aí não é para mim. E aí, como é que eu bloqueio essa voz? Essa aqui que é a famosa procrastinação. É aquela ideia, né? Nunca faça hoje o que pode ser feito amanhã, porque pode ser que você não precise fazer, né? Então, só que a verdade não é essa, né? Você vai deixando para amanhã e as coisas vão piorando. E aí a gente vai falando como mudar um hábito, o que é um hábito. O hábito nada mais é do que rede neural. Então, como é que eu formo rede neural? Como é que eu faço aqui? Então, aí tem como é que eu monto uma visão para estimular, criar redes neurais no pitbull. Então, aqui vem falando como montar o sonho, como fazer, o que é uma... Isso a gente faz junto. Não adianta eu te dar o... Ó, aqui estão exames a serem solicitados, a gente pede exame de sangue, já pede exame de sangue básico, pede coisa lá, completo. Técnicas de reprogramação mental, e aí vem falando.
Medo, autocrítica, como se soltar, e aí vem patati patatá aqui. O que é importante a gente entender? Que não adianta eu te dar, isso eu aprendi com os anos. A ideia que eu tive, isso há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Foi mais ou menos 7 anos, mais ou menos. A primeira ideia que eu tive foi fazer um aplicativo. E eu fiz um aplicativo para fibromialgia. Quem não tem, é só abrir isso aqui, ó. É só ir lá como é que chama lá? Na loja, né? No app, no App Store aqui. Opa. Aqui. Só ir no App Store, nesse App Store aqui, digitar lá. Para quem tem o da Apple. Quem não tem é na Play Store. E digita lá, fibromialgia sem remédio. Ó, fibromialgia sem remédio. Aí já aparece meu aplicativo lá. Ele é gratuito, pode baixar. Entendeu? Tem várias técnicas aqui que eu ponho, já ajuda. Então, a primeira ideia minha foi essa. Como as pacientes que eu atendo com fibromialgia não têm memória, porque é serotonina que leva a memória, eu falei, caramba, deixa eu colocar no aplicativo. E eu dava, o paciente ia, consultava comigo, lá na hora minha secretária já cadastrava, colocava, põe as técnicas, passava o que tinha que passar, e falou, olha, volta o mês que vem para a gente ver. Elas nem abriam o aplicativo, eu brava, falava, doutor, é complicado, eu não sei fazer e tal, pá. Só que, a hora que eu falei, não, vamos fazer pequenos grupos. Aí eu comecei a fazer grupo de 4, 6. Eu juntava, finalzinho da tarde, normalmente eu pegava na terça-feira, e a paciente lá no consultório, das 5 às 6, eu falava, gente, meia horinha, uma horinha aqui para vocês entenderem. Aí eu fui entender que, para que eu dirija um avião, ou eu pegue o brevet, ou dirigir um carro, né, um brevet, vamos pôr avião, porque ninguém dirige avião, né, pouca gente dirige. Não adianta eu pegar os livros de aerodinâmica, livro de meteorologia, livro de comunicação, saber como é que eu falo, HPT, então, aí você tem horse, pneu furado, então HPF. Então você põe as palavras para você entrar, sem levantar o avião, você tem que pedir permissão, liga na central, assim, liga o rádio amador, né, pede permissão, entra, fala o espaço que você vai fazer. Mas na hora que eu vou entrar no avião, se eu não tiver um instrutor, ninguém arrisca levantar um avião. Você não sabe pousar depois, né? Então, é igual aqui o programa da fibromialgia. Não adianta eu entregar tudo como eu entregava para os pacientes e eles não conseguiam o sucesso. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar o mental. São técnicas de neurociência. Técnicas de abordagem do subconsciente para que você reverta situações dos passados aí, né? Que tem. E os 8 gargalos, né? A gente tem 8 gargalos metabólicos. 8. Deixa eu ver aqui, 5 mais 3. 8. Então, esses gargalos metabólicos que são trabalhados todos juntos. Então, o programa Fibro 100, ele é um programa de tratamento, ele não é um curso. Eu sou o guia, mas vocês fazem. E é interessante que eu faço uma analogia como um filme. Um filme, você tem que estudar o roteiro antes de você ir lá treinar a cena. Então, todo artista, ele estuda o roteiro, ele aprende o que ele vai falar lá. Lá ele pode mudar, se ele quer falar, oh, meu Deus, ele pode falar Jesus, Maria, José. Então, ele mudou ali, mas não muda o contexto. Mas ele muda as palavras ali, isso aí depende de cada um. Mas ele tem que saber trabalhar a mente numa imersão. Numa imersão você acorda de manhã, poxa, o que eu vou encenar hoje? O que eu vou trabalhar o meu consciente? Porque fazendo isso você gera redes neurais. E as redes neurais, se você trabalha o labrador,
você consegue produzir GABA. Por isso que todo mundo toma gabapentina ou pré-gabalina, que são hormônios. Então a gente tem muito medo de hormônio. Mas os dois, pré-gabalina e gabapentina, são hormônios. Só que eles inibem a formação das redes neurais no labrador. Se o meu cérebro fala, pô, tá cheio de GABA, para que eu vou produzir rede neural? Aí ele inibe essas redes neurais. E aí você fica dependente de pré-gabalina ou gabapentina. Entendeu? Então, esse é o grande problema aí a longo prazo dos dois, pré-gabalina ou gabapentina. Então, o grande segredo do tratamento é você entender isso. Poxa, eu tenho que fazer isso. Primeiro mês eu faço isso. Segundo mês eu faço isso, associo isso, mais isso. Terceiro mês. Então, é um filme. É um filme que dura 3 meses. Eu sou o diretor e eu sou o roteirista. Então, eu faço o roteiro, eu coordeno e vocês agem. Então, esse é o grande segredo. Se você não tiver isso, um diretor para fazer isso, não sai filme. Não tem jeito. Pode ser o melhor artista. Você vai lá, decorou. Mas o outro não decorou, o outro fez mais ou menos, o diretor tá nem aí, deixa lá. Não vira, a gente sabe disso. Então, o objetivo do programa é esse, é eu ser seu guia, né? Guia para fazer tudo, né? Vou te mostrar, e eu uso muito um termo, falo assim, segue a trilha. Não queira, quando a gente está lá num resort, que vocês têm uma caminhada matinal. Então, você está lá no hotel, e aí você fala assim, ó, 8 horas da manhã, caminhada matinal para o mirante sei lá, mirante do São Francisco. E aí você começa a trilha e você vê o morro. Você fala, eu vou cortar a volta, vou subir no morro. Passo por aqui, não precisa pegar essa trilha. E aí você sobe no morro. A hora que você sobe no morro, você vê que o mirante ele é 4 quilômetros para frente. Aí você tem que descer correndo para pegar a trilha, correr atrás da turma que está lá na frente. Então, esse é o grande segredo do programa. Tá? Então, já tem a próxima turma agora, nós vamos entrar, vai começar dia 7, semana aqui, terça-feira de semana que vem, exatamente isso. Ó. Dia 7 de setembro, desculpa, 7 de dezembro, a gente já começa a 6ª turma. Então, quem quiser participar, reverter uma fibromialgia, a hora é agora.